Bom dia a todos os alvorandenses que estão acompanhando mais um programa, o Toque da Alvorada, que é produzido pelo nosso coletivo Alvorada aqui de Belo Horizonte e que tem, toda quarta-feira, aqui às 8 horas da manhã, tem trazido debates importantes aí para a nossa militância, para a nossa sociedade e que estão na ordem do dia aqui do nosso país. Hoje nós teremos, mais uma vez, um debate em torno desse, que é quase uma pauta única do Brasil e do mundo, que é o enfrentamento à pandemia. Então, nós vamos pegar visões diferentes, né, de locais diferentes do mundo. Nós vamos ter a participação de um professor, José Medeiros, que é professor da Universidade de Estudos Internacionais de Zhejiang, na China. Nós teremos a participação do professor Unai Tupinambás, que é professor e médico infectologista, coordenador do Comitê de Enfrentamento ao Covid aqui de Belo Horizonte, e é também médica Caritas Basso, que é do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 lá de São Paulo. Mas antes disso, nós já na semana passada já estava programado de tentar trazer para o nosso programa a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, que é deputada federal pelo Paraná. Infelizmente, pela agenda conturbada política do país, ela não pôde participar e está programada para participar do nosso programa hoje. Só que, como a agenda da manhã é sempre muito complicada, e para a gente não viver o mesmo problema que nós tivemos na semana passada, a Gleisi fez uma grande gentileza de antecipar a sua participação. Nós estamos fazendo agora uma gravação com a Gleisi, que é exibida agora durante o nosso programa, e depois nós damos sequência com os nossos debatedores. Então, primeiro eu queria agradecer muito essa gentileza, esse esforço que você faz de participar, Gleisi. Você que é deputada federal, presidenta do PT, e faço questão de destacar o início da sua militância, que você foi militante secundarista da UJS e foi diretora da UBS, né? Como eu fui também da UJS e fui presidente da UBS, não poderia deixar de destacar essa honra, né, que é na nossa vida de participar desse movimento. Então, agradecendo muito a sua presença aqui no nosso programa, e queria começar com uma pergunta sobre um tema que finalmente a gente traz uma boa notícia para o nosso país, né? Ontem o setor cultural comemorou muito a aprovação da Lei da Emergência Cultural, que foi um projeto originário da deputada do PT do Rio de Janeiro, Benedita da Silva. O projeto foi relatado pela deputada também do Rio de Janeiro, Jandira Fegali, mas houve a contribuição de vários e vários deputados e, finalmente, a gente conseguiu aprovar esse importante projeto, né, que foi o projeto de lei 1075, e que vai apresentar uma proteção social para o setor cultural, seja através de auxílios financeiros, através de contribuição para associações e espaços culturais, e houve um esforço muito grande dos partidos, né, de oposição, principalmente do Partido dos Trabalhadores, e de todo o setor cultural do Brasil, que se envolveu muito. Então, eu queria que você começasse falando, trazendo essa boa notícia que acabou de ser aprovada hoje na Câmara dos Deputados. Bom dia, Kellyson, bom dia a todos que estão nos acompanhando aí nessa programação do Alvorada. Saudar o trabalho maravilhoso que vocês têm feito durante esses 5 anos. Agradecer muito o apoio do Alvorada na luta pela liberdade do presidente Lula, antes contra o golpe da presidenta Dilma, depois na liberdade do presidente Lula. Vocês estiveram presentes em Curitiba em todos os momentos importantes daquela luta, prestando solidariedade. Fico muito feliz de estar gravando esse programa e de poder dar um bom dia a todos que acompanham o Alvorada, nessa Alvorada aí das Minas Gerais, né? E como você falou, Kellyson, é verdade, nós tivemos uma vitória importante, que foi o projeto da renda emergencial da cultura. Foram 3 bilhões de reais que foram aprovados para serem distribuídos através dos estados aos artistas e às programações culturais, através de edital, de repasse de renda básica, enfim, para proteger o setor. Nós estávamos com um problema grande, porque o setor da arte foi o primeiro que praticamente aderiu, ou foi aderido, né, digamos assim,
a esse isolamento social. E muitos artistas ficaram sem ter renda, né? Nós falamos de artistas populares, que cantam, que dançam, os palhaços, enfim, o pessoal que trabalha no dia a dia da arte, da cultura, os poetas, e que ficaram, de repente, sem ter o seu ganha-pão, sem poder fazer sua exposição, a sua apresentação artística. E esse projeto foi costurado com muitas mãos, né? Ele é de uma mulher, da Benedita da Silva, Benedita, uma mulher negra do Rio, nossa deputada maravilhosa, e foi relatada por outra mulher maravilhosa, guerreira, né, que sempre está na luta aí à frente dos interesses do povo brasileiro, que é a companheira Jandira Fegali. E esse projeto foi assinado por uma série de deputados e deputadas para que pudesse tramitar o mais rápido possível. E agora, aprovado esse projeto, ele vai para o Senado. A gente espera que o Senado seja rápido também e vai para a sanção com o presidente da República. Esta pessoa que está hoje governando o Brasil, que é uma tragédia para o povo brasileiro. Nós vamos ter que fazer muita pressão, porque do jeito que o Bolsonaro é preconceituoso com o setor da cultura, chega a ser odioso, desrespeitoso, é bem possível que ele queira não sancionar o projeto, né? Queira vetar, se não em todo, partes, enfim. Então, é importante que o pessoal da cultura esteja atento, a sociedade também, porque nós vamos ter que travar uma grande luta para que isso se torne realidade e possa ajudar as pessoas, realmente seja efetivo na vida das pessoas, porque é isso que a gente quer e o que nós temos buscado como oposição fazer no Congresso Nacional. Foi assim também com a renda emergencial de R$600. Bolsonaro não queria R$200 apenas. Lutamos e conseguimos. E, infelizmente, hoje, ele fez uma fala à imprensa dizendo que pode até prorrogar os R$600, que estão previstos para pagar em 3 meses, mas vai ter que diminuir para 200. A nossa proposta é prorrogar pelo menos por 1 ano e ficar os R$600. Já não é um valor alto, mas é um valor que pelo menos dá mínimas condições da pessoa sobreviver. R$200 não dá. Então, vai ser uma luta grande para a gente poder aumentar o prazo da renda emergencial e também efetivar aí a renda emergencial de cultura, que é tão necessária para os nossos artistas. Deputada, a senhora citou 2 exemplos aí de que foram iniciativas da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, de medidas de proteção social, tanto para o setor cultural, como falou, e também para esse que atendeu aí milhões e milhões de brasileiros e brasileiras que foram afetados pela pandemia e que receberam essa renda emergencial de R$600. As 2 iniciativas partiram do Congresso Nacional e da Câmara dos Deputados. Então, o Bolsonaro e o seu governo tentam criar uma ridícula contradição entre vida e economia, mas, do ponto de vista de ações concretas, não apresentou absolutamente nenhuma saída, nenhuma proteção social para o país, para o enfrentamento da pandemia. Diferente de outros países, até países que ele cita como exemplo, como Estados Unidos, países da Europa, que criaram vários tipos de proteção, ajuda às empresas, ajuda aos trabalhadores. Então, aqui, se não fosse a Câmara, nem esses R$600, como a senhora apontou, disso. Então, eu queria que você avaliasse como é que qual que é a avaliação sobre o enfrentamento do governo Bolsonaro à pandemia, essa que é um dos maiores desafios que o mundo todo tem, que é o maior problema que o mundo tem, e nós temos uma especificidade, que nós enfrentamos o mesmo problema que o mundo, só que nós temos um agravante, um problema a mais, que é o presidente da República. Então, eu queria que você fizesse uma avaliação sobre como tem sido o enfrentamento desse governo a esse mal que atinge o mundo todo. Ele é o epicentro da crise, né, Kelson? Por isso que nós decidimos entrar com o processo de impeachment contra Bolsonaro, que não tem como enfrentar a crise, nem tem como recuperar o Brasil se a gente continuar tendo ele e o seu governo à frente da gestão do país. Aliás, o exemplo mais cabal da incompetência, incapacidade e insensibilidade dele do governo foi essa reunião ministerial que aconteceu dia 22 de abril e foi autorizada a ser exposta ao público agora pelo Supremo, exatamente um mês depois, no dia 22 de maio. É um conjunto de besteiras sendo faladas na mesma reunião e de total desprezo e desapreço pelo povo brasileiro.
O Bolsonaro fala besteira o tempo inteiro, palavrões, ofensas, agride, bate na mesa, né? E, junto com os seus ministros, fazendo as propostas mais absurdas. Liberação de armas, não ajudar a microempresa porque ela dá prejuízo, colocar a granada no bolso do servidor, privatizar o Banco do Brasil, privatizar as empresas estatais, abrir os cassinos no Brasil. Essa é só proposta que não traz nenhuma melhora ao país e não enfrenta a crise. Veja, eles fizeram uma reunião longa, pouquíssimo se falou ali de enfrentamento ao coronavírus, pouquíssimo se falou sobre ajuda aos estados e municípios, muito pelo contrário. Uma das ministras disse que tinha que prender governadores. O próprio Bolsonaro criticou os governadores e prefeitos. Eles não propuseram nada, falaram nada de respiradores, falaram nada de leitos de UTI, falaram nada de equipamentos de proteção individual, de contratação de médicos e de profissionais de saúde. Não deram uma palavra de solidariedade às vítimas do coronavírus, né? Às famílias que perderam seus entes queridos. A morte já é uma dor insuportável e, nesse clima do coronavírus, sequer as pessoas podem velar seus mortos. É uma tristeza o que nós estamos vendo no Brasil. As pessoas com problema de renda, ele não pediu desculpas pelas filas que ele fez formar em frente à Caixa Econômica Federal, que ele não ajudou a melhorar o atendimento. Ele exigia a CPF dos filhos das pessoas, exige ainda, mas ele tinha tudo para pagar essa renda emergencial rápida e não pagou, fez as pessoas sofrerem. Até agora não saiu crédito para as micro e pequenas empresas. Agora nós entendemos por que não, né? Porque o Guedes disse que ajudar as micro e pequenas empresas é trazer prejuízo, é perder dinheiro. Então, a cabeça deles é o tempo inteiro ligada na economia e no dinheiro. A vida não importa. As pessoas são estatísticas, números. E daí? É assim que ele fala. Não tem capacidade. O que ele sabe fazer é brigar com todo mundo ao mesmo tempo. Briga com o governador, briga com o prefeito, briga com o médico, briga com o cientista, briga com o Congresso, briga com o Supremo. Não consegue coordenar uma ação do Estado brasileiro, do Brasil, para enfrentar essa crise. Veja, vai passar a crise mais grave sanitária, nós vamos ter que reconstruir o Brasil. Eles não tomaram nenhuma medida para isso. Não tem um plano de reconstrução nacional. Tudo que ele sabe é bater na mesa, brigar. Hoje, na frente do Palácio do Planalto, ele deu entrevista, aí depois ficou lá, rindo com os jornalistas, brincando, fazendo graça, falando de andar, reclamando porque alguns jornais não mandaram outros jornalistas. Como é que alguém se porta assim? O país está sofrendo. O país está sofrendo com a morte das pessoas, com a infecção das pessoas pelo vírus, está sofrendo com o desemprego. Fizeram uma medida provisória que suspende o contrato de trabalho e deixa reduzir em mais de 60% o salário. Então, está todo mundo sofrendo e ele fica se divertindo, fazendo piada, como se nada tivesse acontecendo. Não tem condições, de fato, desse governo e desse homem nos tirar dessa crise. Por isso que a gente propôs um pedido de impeachment, articulamos, né, com várias entidades, vários juristas, lideranças, para que pudesse ser um pedido representativo. A gente sabe que ainda não tem base na Câmara para dar sequência, tem que construir maioria, mas isso está começando a acontecer. As barbaridades que esse homem faz são tão grandes que não tem como as pessoas taparem o sol com a peneira. Nós vamos ter que encaminhar. Não dá para deixar o Brasil sofrendo até 2022. Ele vai acabar com o Brasil. Ele vai matar as pessoas. Né? Em nome da saúde pública, em nome da saúde das pessoas, ele tem que ser afastado. E aí também não dá para ser Mourão, né? Que é o vice, que é que nem ele, e soltou uma carta esses dias, faz escalada autoritária, tem a cabeça parecida com ele. Nós estamos propondo, junto com o processo de impeachment, que a gente também discuta e debate uma emenda constitucional, que é de autoria de 2 deputados nossos, o Henrique Fontana e o Paulo Teixeira, que prevê a convocação de eleições para presidente da República em 90 dias após o afastamento do presidente atual, que está sendo julgado. Isso, para nós, é importante, porque qualquer saída, Kellyson, tem que ser pelas mãos do povo. Só o povo pode salvar o país agora, não tem outra salvação. Deputada, para terminar, uma última pergunta.
a senhora citou aí o caso da relação dele com a imprensa, citou um caso de hoje do Bolsonaro com a imprensa. Eu, como presidente da Casa do Jornalista, não poderia deixar de comentar sobre esses ataques que os jornalistas estão recebendo desde a posse do Bolsonaro, de variadas formas, né? Ontem houve a decisão do Grupo Folha de São Paulo e das organizações Globo de não enviarem mais os seus trabalhadores, né, para fazer a cobertura diária do presidente no Palácio do Planalto. Tomaram essa atitude depois de várias vezes os repórteres, né, que são trabalhadores como nós, têm sido agredidos lá na porta do Palácio do Planalto por seguidores do Bolsonaro. Já houve agressões físicas, inclusive, contra um repórter fotográfico do estado de São Paulo, outros já foram atingidos, e é uma onda que acontece contra o jornalismo e contra a liberdade de expressão no Brasil todo. Aqui em Belo Horizonte, há poucos dias, houve pichação de ameaças de morte a jornalistas em muros aqui da cidade. Um repórter cinematográfico da Rede Globo foi agredido, teve 2 dedos quebrados por um militante do Bolsonaro na cidade de Barbacena, aqui no interior de Minas. O equipamento dele foi quebrado. E por incrível que pareça, deputado, não sei se a senhora sabe, essa equipe de reportagem iria fazer uma matéria na EPICAR, que é uma escola de cadetes da aeronáutica, que fica na cidade de Barbacena, justamente para denunciar que dentro dessa escola que não parou o funcionamento, né, no período da pandemia, hoje foi confirmado 193 casos de coronavírus dentro dessa escola que é ligada à aeronáutica, lá em Barbacena. A equipe estava indo filmar e o repórter fotográfico foi duramente agredido por um militante do Bolsonaro. Então, eu queria que o senhor comentasse, né, esse ataque à liberdade de expressão, à liberdade, aos jornalistas, aos trabalhadores, que faz parte dessa escalada autoritária liderada pelo Bolsonaro. Uma tristeza, né, Kelson? Porque é contra os jornalistas, contra a liberdade de expressão, contra a informação. E hoje o que eu senti é que o Bolsonaro sentiu a decisão, tanto do Grupo Folha como das organizações Globo, de não mandar repórter lá. Eu vi que ele ficou reclamando, entendeu? Perguntando se tinha. Porque o que ele faz? Ele faz toda essa cena, tudo isso, mas ele sabe que vai ser noticiado. Então, para ele, importa isso, ele ser noticiado, ele ser assunto, ele ser falado, ele estar na mídia, coesionar essa base dele, que é igual a ele, que tem uma cabeça retrógrada de direita. Então, eu acho que talvez se tivesse um boicote aí dos meios de comunicação, pelo menos de parte dos meios de comunicação, e não falassem mais do que ele fala, do que ele diz, ele sentiria, entendeu? Porque ele ficou reclamando o tempo inteiro lá. E a gente vê que ele faz um esforço e ele quer que a imprensa pergunte para ele, que a imprensa fique conversando com ele, porque é assim que ele monta o show dele, que ele monta o show para aqueles que são mais próximos, para coesionar, para pegar espaço, para brigar. É isso que ele precisa. Ele não está preocupado com o Brasil, ele está preocupado com ele e com os filhos dele, com ele, com os filhos deles, com os amigos da família e com a família. É isso que ele deixou claro naquela reunião, que ele ia, inclusive, intervir na Polícia Federal para proteger os filhos e a família e os amigos. Então, é uma pessoa muito perversa, muito nefasta para o Brasil. E esse negócio de atacar os jornalistas, de estimular os seus seguidores a praticar violência, um homem que quer armar, né, o país todo, que prega a violência, e ainda tem a coragem de dizer que o seu slogan é Deus acima de tudo, que é cristão. Nada a ver o seu comportamento, o que ele fala, com os preceitos cristãos. Então, a gente tem que denunciar isso, é muito grave. Eu quero me solidarizar aí à categoria, à classe dos jornalistas, ao pessoal que está que está sofrendo. Pessoal, parece que a conexão, né, com a nossa deputada federal Gleisi Hoffmann, presidenta do PT, acabou de cair. Isso tem acontecido ultimamente muito pelo grande uso da internet nesse período, né, de quarentena, de pandemia. Mas a gente já estava na última
Oi, Gleise. Oi, Kelly. Não, Tá me ouvindo? não, estou ouvindo. Eu fiz uma interlocução aqui rápido na sua ausência, mas a senhora estava falando da solidariedade à nossa categoria dos jornalistas. Isso, uma solidariedade, prestar essa solidariedade, né? São profissionais que estão trabalhando, vítimas de violência. Eu sei o que é essa violência desses bolsonaristas, né? Eles acham que vão ganhar as coisas no grito, na força, na agressão. Muito ruim isso, já fui vítima deles também. Então, quero me solidarizar em meu nome, em nome do Partido dos Trabalhadores, e nós vamos estar juntos na luta pela democracia, que é um bem tão importante que nós conquistamos a partir da Constituição de 88. Vivemos o período mais longevo de democracia, e nós temos que lutar para que ela prevaleça, porque ela é o espaço onde a gente consegue travar as lutas pelos direitos, né, da sociedade, pelos direitos dos povos e da nossa população. Então, queria deixar esse abraço aí para todos os jornalistas, Kelson. Gleise, eu queria te agradecer muito, tá, por essa disponibilidade, esse esforço que eu sei, eu acompanhei o esforço que você fez para participar, por consideração, com certeza, ao nosso coletivo Alvorada, que já lutamos em tantas batalhas juntos, tá? Então, eu queria só que você deixasse uma mensagem final para a nossa militância que tem te acompanhado, que tem sido testemunha também da sua garra em defesa do país, em defesa da democracia e da liberdade do nosso país. Então, só deixar um recado aqui para os alvorandenses que gostam tanto de você, e depois a gente segue aqui com o nosso debate com os 3 participantes do programa do dia. Pelo jeito, novamente, nós tivemos um problema técnico, que é a conexão da nossa deputada, que tem agora dado uma entrevista aqui para o nosso programa do Alvorada, a Gleise Hoffmann. Ela, infelizmente, a conexão dela caiu, mas ela já tinha concluído toda a sua participação aqui hoje no nosso programa. A gente só deixa um abraço para ela aqui, virtual, e agradecendo a sua participação. E daqui a pouquinho, nós agora já convidamos aqui, chamamos os nossos convidados do dia, do nosso debate, que hoje discute a repercussão, né, em que momento que nós estamos no Brasil e no mundo, no enfrentamento à pandemia do coronavírus. Então, começamos agora a sequência do nosso programa com o debate do toque da Alvorada.